Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esse é o nosso primeiro TBT da TV de 2020. Eu ia falar de 2019. De 2020. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma temporada. Muito bem-vindos pela primeira vez, caso não conheçam ainda aqui o canal do Observatório da Televisão ou o nosso programa de todas as quintas-feiras que relembra figuras, momentos, fatos, programas da história da nossa TV. Né? No nosso primeiro TBT da TV deste ano, inscreva-se aqui se você não tiver feito isso ainda, se for essa a sua primeira visita, etc. Ou procure na plataforma de podcast da sua preferência para acompanhar também os conteúdos do Observatório da TV em áudio. Nesse primeiro TBT da TV de 2020, nós vamos relembrar uma novela que completa 45 anos da sua estreia nesta semana. Mais precisamente, no dia 6, segunda-feira, ela completou esses 45 anos do seu lançamento, a novela Escalada, de Lauro César Muniz. Escalada foi a primeira novela de Lauro no horário das 8, hoje 9, da TV Globo, e, na ocasião, ela substituía um grande sucesso, apesar dos muitos problemas que teve com a censura, uma novela da Janete Claire chamada Fogo sobre Terra, que terminou no dia 4. E, na época, ela causou um burburinho ali, tinha um quê de novidade em Escalada. Por quê? Porque ela se propunha a contar a trajetória de um personagem central ali, muito forte, que conduzia a trama toda, que era o Antônio Dias, interpretado pelo Tarcísio Meira, mas contar essa trajetória ao longo de muitos anos, em algumas fases, que havia passagem de tempo entre elas, Então a novela começa na década de 40, passa para meados dos anos 50 e desemboca na década de 60, para depois ter o epílogo ali, os capítulos finais, na época da atualidade da exibição, portanto, em 1975. Então você pega quase 40 anos da vida desse homem, com todos os seus altos e baixos, sucessos e fracassos, a felicidade amorosa que escapa das suas mãos, por motivos às vezes alheios a ele mesmo. Então, era uma proposta que hoje em dia, contando assim, pode parecer cara de vaca, Mas naquele período da televisão ainda era uma experiência a ser feita, Porque em geral as novelas acompanhavam, ainda que por mais de um ano ou dois, na narrativa, a vida daqueles personagens, mas elas não transpassavam assim tantas décadas, como a gente se acostumou a ver com o passar dos anos. Então Escalada, se não foi a primeira, é uma das primeiras novelas que usa desse recurso, das fases com passagem de tempo e o mesmo elenco conservado, na medida do possível, na interpretação dos personagens-chave dessa história. O Antônio Dias, no início da novela, ele é um vendedor, um caixeiro viajante que anda de cidade em cidade vendendo os produtos ali. E os produtos são ligados à prática agrícola, Ele acaba sofrendo um golpe da parte de uma figura que ele tomava por seu amigo, o Tadeu, personagem do Lutero Luiz. E o golpe que ele dá no Antônio faz com que ele consiga se passar por... Aliás, Tadeu não, Miguel. Tadeu é um nome falso que ele dá. Esse dinheiro que ele rouba do Antônio o ajuda num golpe que ele quer dar numa pequena cidade do interior de São Paulo chamada Rio Pardo, que vive basicamente das plantações de café e de algodão. Em Rio Pardo, para onde o Antônio segue sabendo que o Miguel foi para lá, ele se interessa imediatamente pela herdeira da maior fortuna da região, a Marina Alcântara Magalhães, personagem da René de Vilmont. E é esse casal que nós temos aqui na nossa foto símbolo do vídeo, O Antônio e a Marina. E então, em Rio Pardo, o Antônio, ao mesmo tempo que se envolve com a Marina e os dois têm ali um enlace romântico, apesar das diferenças que existem entre eles, as diferenças de histórico de vida, de cultura, de mentalidade, das próprias oportunidades na vida que cada um teve, Ela, uma menina muito rica, que sabia falar línguas estrangeiras, era muito lida, muito viajada, e ele, um caixeiro viajante, Eles têm ali um envolvimento, mas Antônio, justamente por causa desse negócio que ele desenvolve aí com a Marina,
desperta uma grande contrariedade, uma campanha contra aquela figura daquele forasteiro, da parte do irmão mais velho da Marina, o Armando Alcântara Magalhães, que era personagem do Milton Moraes, e também o Antônio, além disso, não só Marina, mas Cândida, que era vivida pela Susana Vieira, também acaba se apaixonando pelo Antônio. Ela é filha de um outro fazendeiro de Rio Pardo, o senhor Arthur Freitas Ribeiro, que era o papel do Enio Santos, e que não estava tão bem quanto os Alcântara Magalhães, né? Era uma família que um dia foi próspera, mas hoje não andava mais muito bem das pernas. E a Cândida, tanto faz que acaba se casando com o Antônio, né? Enquanto a Marina casa com um noivo que é do agrado da família dela, o Pascoal, interpretado por Cécio Thierry. Em meio a essas intrigas românticas da vida do Antônio, ele começa a querer subir na vida, até para, vamos dizer assim, se legitimar diante daqueles que achavam que era uma grande ousadia, um rapaz sem eira nem beira, querer aquela moça tão rica e tão desejada, não é? Ele não era merecedor da Marina. Então, ele se envolve no negócio de algodão. Vai de cabeça no negócio de algodão, empreende na cidade para estocar algodão em galpões, etc., e depois beneficiá-los, vendê-los para empresas que iam fazer roupas, enfim, a partir daquela matéria-prima. Só que ele tem um grande baque, vai à falência, deixa a cidade, os negócios não dão certo para ele nessa altura da vida. Mais ou menos assim corre a primeira fase da novela Escalada, em cerca de 90 capítulos. Os primeiros 90, 80 e tantos são centrados aí na década de 40 e há algumas tramas paralelas, não é? Existe uma professora na cidade, uma professora que não tem marido, né? Ela tem só uma filha, que era Tessi Calado quem fazia, e essa professora se chama Fernanda, personagem da Natália Timber. Ela desperta o interesse do irmão de Armando e de Marina, o Felipe, papel do Ney Latorraca. Felipe e Marina eram mais jovens do que Armando, né? Eles eram filhos de um segundo casamento do fazendeiro Gabino Alcântara Magalhães, que era interpretado por Oswaldo Lousada. Os telespectadores mais jovens devem conhecer Oswaldo Lousada pelo seu papel de Leopoldo, o avô de Doris, o avô de Doris, na novela Mulheres Apaixonadas de Manuel Carlos, né? Aquele senhor, em 1975, ele já fazia papéis de um senhor, porque ele o era, não é? E, então, ele interpretava o seu Gabino, que tinha do seu primeiro casamento o Armando e de um segundo casamento o Felipe e a Marina, né? Ou a Marina e o Felipe, enfim. E o Felipe tinha esse envolvimento com uma mulher mais velha. Ele gostava de mulheres mais velhas, chega a ter um romance propriamente com Fernanda, apesar de todos os preconceitos, todo o moralismo dos anos 40, pressionando aquela professora que era uma má influência, um mau exemplo para a sociedade, essas patifarias sem muito fundamento, mas que muita gente embarca, né, para agradar A ou B. E depois desses 90 capítulos, Escalada se transporta para a sua segunda fase, que se passa em meados dos anos 50. Aí nós reencontramos Antônio e Cândida, casados, né? Eles têm um filho pequeno, que é o Ricardo, que era interpretado por Júlio César. Júlio César, que posteriormente foi o primeiro Pedrinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo da TV Globo, né? Na segunda metade da década de 70, entre 77 e 80, salvo erro meu, ele era o Pedrinho. E o outro casamento de Marina e Pascoal também prossegue, embora com muita infelicidade, porque os dois não se amavam, né? Assim como Antônio, embora tivesse por Cândida um bom sentimento, gostasse dela, então era uma coisa mais carnal do que com Marina. Marina era o grande amor que ele acalentava no seu coração, pensava nela, se lembrava dela, né? E a essa altura, ele não morava mais em Rio Pardo, foi morar com Cândida no Rio de Janeiro, era onde eles estavam criando o filho, e no Rio de Janeiro ele se envolve diretamente com a construção de Brasília, no Planalto Central, através de uma ligação que ele tem com um grande empresário do ramo de construção, propriamente, chamado Valério Facchini. Esse personagem era interpretado pelo Sérgio Brito.
e ele acaba despertando a atenção da filha do Valério, Roberta, papel da Sandra Brea. Né? Antônio, embora amadurecido, continuava um homem muito bonito, um galã, né? Então ele desperta a atenção dessa Roberta, que encarna ali no Antônio durante um tempo da novela. Né? A construção de Brasília merece um destaque em escalada porque ela foi mostrada através dos empreendimentos de Antônio e de Facchini na construção da cidade. Ali um outro personagem muito importante também, o Valdir, que era interpretado pelo Zanoni Ferriti, né? E Brasília foi uma obra do presidente Juscelino Kubitschek, como nós sabemos, né? Brasília foi construída ali em coisa de 3 anos, menos de 4 anos, durante o mandato do presidente Juscelino. Mas Juscelino não era uma figura muito querida aos olhos do regime militar que governava o Brasil na época. Então, a censura vetava qualquer intenção do autor, Lauro César Muniz, de citar Juscelino na novela, embora Brasília fosse uma obra dele e isso não pudesse ser negado, escamoteado, né? Porque senão você não ia cumprir a ideia que se tinha, que era representar um momento histórico ali imiscuído numa narrativa ficcional. Né? Isso é muito comum hoje em dia em minisséries, tudo, mas na época não era bem assim e se estava falando de um passado recente. Pois bem, Lauro tentou nomear JK, não deixaram. Juscelino, não deixaram. Nonô, um apelido da juventude dele, não deixaram. Até que ele colocou o personagem de um político, o deputado Horácio Bastos, papel do Otávio Augusto, assoviando a música que é ligada até hoje à figura de Juscelino, o peixe vivo, né? Aquela como pode um peixe vivo viver fora d'água fria, né? Essa música, ela faz parte do folclore, né? E é ligada à imagem de JK até hoje, tanto que foi tema de abertura da minissérie sobre a vida dele, produzida em 2006. Essa cena passou, o que mostra a falta de critérios entre os censores sobre o que e como as coisas deveriam ser mostradas, já que eles tinham essa chancela para escolher e determinar, né? E algum tempo depois desses problemas todos, mas com a novela no ar ainda, Lauro acabou se encontrando com o próprio presidente Juscelino Kubitschek, jantou com ele e passou por uma pequena saia justa involuntária, porque eles se encontraram para jantar e assistiram a novela juntos naquele dia, e justamente no capítulo que ele estava assistindo ao lado de Juscelino Kubitschek, os personagens prejudicados por medidas econômicas do presidente no seu governo, falavam muito mal dele, etc. e tal. Mas foi uma saia justa entre aspas, né? Porque aí o presidente justamente embarcou no espírito da cena que eles viam na TV e ele disse, realmente, olha, nessa época sofri muito, mas foram medidas que nós tivemos que tomar, depois todos entenderam, esse tipo de coisa, né? A censura, ela incomodou, como incomodava todas as novelas, né? Mas principalmente por conta dessa história do Juscelino, além de vários limites que não podiam ser ultrapassados na época pelas novelas de um modo geral, ainda mais as das 8, que eram muito assistidas, né? Pois bem, uma discussão que começou nessa segunda fase foi a da infelicidade do casamento de Antônio e Cândida e do amor dele por Marina, que não passou. Porque eles não se separavam, então, né? Não se desquitavam, porque a figura jurídica do divórcio, como nós conhecemos, ainda não existia na legislação brasileira, né? E justamente ali daquele ano de 75 até 1977, quando saiu a lei do divórcio, que oficializou essa separação dos casais em outros termos que não os do desquite, enfim, né? A novela Escalada contribuiu e bastante para fortalecer essa discussão naquele momento e nos 2 anos seguintes ela tramitar como devia, até com bastante rapidez, né, dá pra gente dizer, nas casas legislativas do Brasil, para que então em 77 a lei do divórcio fosse regulamentada. Seguramente a infelicidade, as crises de Antônio e Cândida contribuíram muito, e nisso a gente não pode deixar de elogiar o talento dos atores e também o dramaturgo, né? O Lauro César Muniz, sempre muito conectado com demandas do momento, sempre preocupado em não fazer das suas novelas apenas histórias de amor, apenas produtos de evasão,
em cujos intervalos são vendidos aí artigos para todos os gostos, né? Esse mérito o Lauro tem e merece o nosso elogio, a nossa lembrança sempre, né? Nessa segunda fase, a história caminha então nesses dois polos, né? A infelicidade dos dois casamentos, a decadência que vai se agravando no interior, na fazenda dos Alcântara Magalhães, enfim, não existe mais aquela pujança da primeira fase, o Armando começa a enfrentar dificuldades, o pai já morreu, né? Mas sempre com muita empáfia, sempre com uma sensação de superioridade que a vida o ensinou a ter naquela realidade em que ele se inseria, né? Até que na terceira fase, depois de mais 90, 80 e tantos capítulos, nós reencontramos os personagens em meados dos anos 60, mais velhos, com os filhos crescidos, né? E os dois casais já separados, Pascoal e Marina e Antônio e Cândida. Nessa fase, uma filha de Pascoal e Marina, a Vivian, foi interpretada pela atriz Katia D'Angelo, e o filho Ricardo, de Antônio e Cândida, foi adulto interpretado por Mário Cardoso. No finalzinho da novela, ali, coisa de 10 capítulos, né? Apenas para justamente aquele homem que enriqueceu depois de tanto trabalho, tantos tropeços, finalmente pode viver a plenitude da felicidade amorosa com a mulher que ele sempre amou, a Marina, embora o Antônio tivesse um carinho, uma consideração, né, um lugar especial nos seus sentimentos para a Cândida, que afinal de contas era a mãe do filho dele, né? E ao longo de toda a trajetória do Antônio, com mais ou menos proximidade, esteve a figura do Horácio Bastos, o jornalista lá de Rio Pardo, que cresceu na política, foi para Brasília, depois não era mais tão próximo do Antônio assim, ficou meio pedante, né? E esse painel histórico que o Lauro cultivou ao longo da novela, misturando seus personagens com os fatos do Brasil, ajudou os espectadores a compreender esse Brasil tão recente e, em alguns aspectos, ao mesmo tempo, já tão distante, tão ultrapassado, graças a muitas mudanças que nós vivemos em pouco tempo. E até certo ponto continua sendo assim, não é? Se a novela fosse reprisada ou lançada em DVD, hoje nós, com o nosso repertório, poderíamos também enxergar aqueles anos de 40, 50, 60 com outro viés que talvez nem na própria época se viu, até pelo distanciamento, né? No último capítulo de Escalada, os personagens chegam a 1975. E Antônio, aquele rapaz que não tinha onde cair morto, mais velho, estabelecido na vida, compra a fazenda do Armando, o seu grande inimigo, que agora se tornou, enfim, seu cunhado, não é? Toma posse daquilo tudo e simboliza a vitória desse homem que trabalhou tanto, foi arrojado, foi ambicioso, arriscou, perdeu, mas também ganhou muito, né? Um personagem inspirado no pai de Lauro, que trabalhou vendendo coisas, enfim, tinha uma similitude muito grande. A inspiração para a criação do Antônio Dias foi o pai do Lauro. Escalada foi refeita, foi adaptada, foi retrabalhada pelo autor na Record TV em 2006 com o nome de Cidadão Brasileiro, né? Nessa ocasião, quem interpretou o Antônio foi Gabriel Braga Nunes. Mas nós não podemos exatamente considerar que foi um remake. Por quê? Porque Cidadão Brasileiro começa e termina em outras fases da história. Teve muitos outros personagens, inclusive, lembra que eu falei há pouco de temas que eles não podiam citar na época por causa da censura, né? Então, em 2006 era possível. Então ela tem muitas outras tramas, muitos outros elementos, personagens com nomes trocados, funções trocadas ali, figuras que não havia na novela da Globo. Especialmente a Fausta, que era o papel da Lucélia Santos, né? E a Dona Joana, que foi vivida por Cleide Ácones. Esses personagens não são da Globo, ou se você quiser dizer, a Fausta era uma versão do Miguel Barra Tadeu, que foi o Lutero Luiz, né? Mais modificada, em outros termos, né? Então, Cidadão Brasileiro foi uma nova versão, mas não podemos chamar de remake, né? Foi a ideia de Escalada retrabalhada muito habilmente com todas as possibilidades de hoje, pelo Lauro, na Record, nessa que foi a sua primeira novela na volta dele à emissora, depois de muitos anos. Antes da Globo ele havia trabalhado lá, né?
e foi um grande momento também. Mas Escalada, se a gente pudesse ver, seria realmente uma oportunidade e tanto. Há 45 anos, portanto, a novela estreou, foi ao ar até agosto do mesmo ano, né, depois de 199 capítulos, e foi a última novela em preto e branco do horário nobre da TV Globo. Porque a sua substituta, que seria Roque Santeiro, que foi censurada na ocasião, já foi gravada em cores, né? Mas, por um problema que houve na época, a proibição de Roque Santeiro, durante 3 meses, como a gente sabe, tapou-se o buraco com Selva de Pedra, e apenas em novembro de 75 o horário ganhou cor com a novela que estreou inédita, Pecado Capital. Para todos vocês, o meu agradecimento. Renovo meus votos de um ano feliz, próspero e harmonioso, e que a gente siga junto, como em 2019 já aconteceu com muitos de vocês. E se você está chegando agora, sinta-se bem-vindo para nos acompanhar, criticar, elogiar, sugerir o seu tema. Um grande abraço e até a próxima quinta com mais um TBT da TV.